Fala galera, aqui quem fala é o professor Eudécio Neco mais uma vez e hoje falaremos sobre acidente vascular encefálico, o AVE. Então, sobre o acidente vascular encefálico, nós vamos conceituá-lo, vamos classificar os dois tipos principais de AVE, vamos falar sobre os fatores predisponentes, quais são os fatores que podem levar a um acidente vascular encefálico, falaremos sobre sinais e sintomas, e suporte básico de vida, entrando aí nos primeiros socorros. E concluiremos com um estudo de caso particular, no caso da minha avó. Ok? Então vamos embora, fiquem comigo, não me abandonem, é isso que nós vamos estudar hoje. Bom, então, de acordo com a Sociedade Brasileira de Doenças Cardiovasculares, o AVE, também conhecido como acidente vascular cerebral, também conhecido como acidente vascular encefálico, ou AVC também, ou ainda derrame cerebral, ou ainda trombose. Olha só quantos nomes para uma patologia só. Nada mais é do que uma interrupção sanguínea em uma estrutura do encéfalo. Então, uma determinada região, ela deixa de receber sangue, tá? Então, ela tem uma interrupção sanguínea. Então, nesse caso, essa morbidade acontece praticamente em todo o Brasil e no mundo e afeta principalmente homens e idosos, ok? Então, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, a cada ano essa doença cerebrovascular, atinge 16 milhões de pessoas ao redor do mundo. Dessas, 6 milhões acabam morrendo. Então, estima-se, de acordo com a OMS, que a cada 6 pessoas no mundo, uma terá AVE durante toda a sua vida. Gente, é um quadro preocupante. Então, nós podemos classificar esse AVC ou AVE em dois tipos. Se vocês assistiram a aula sobre isquemia, vocês vão ver o que é uma isquemia, né, e o que é uma hemorragia. Então, assistam a aula anterior de patologia, onde eu falo sobre isquemia, infarto e aterosclerose. Então, o AVC isquêmico, ele é justamente ocasionado pela interrupção do fluxo sanguíneo, causado por coágulos ou placas de ateromas, tá? Já o AVC hemorrágico, ele é causado pelo rompimento de um vaso, de uma artéria ou de uma arteríola, que passa ali pelo encéfalo. E nesse caso, a gente vai ter a hemorragia instalada nesse local. Então, uma é isquemia, justamente pela falta de suplementação sanguínea, e outra é a hemorragia. Beleza? Bom, dentro do acidente vascular encefálico, nós temos esse isquêmico e hemorrágico. O isquêmico, a gente pode entender e ver na literatura como AVE/I ou AVE-I minúsculo, tá? Ou simplesmente AVE-1, como é o caso aqui, tá? Mas esse 1, na verdade, é o I mesmo, tá, gente? Do acidente vascular encefálico isquêmico. No outro, a gente vai ver acidente vascular encefálico hemorrágico, que vai vir com H acompanhado, tá certo? Então, o AVE isquêmico, ele ocorre devido à falta de irrigação sanguínea, à falta de suplementação sanguínea, ocasionada principalmente por uma obstrução de uma artéria em um determinado território do cérebro, tá? Causando a morte do tecido nervoso. Então, causa a morte justamente pela deficiência nutricional, deficiência de oxigênio que ocorre nessa área. E as causas são duas: trombose ou embolia. Então, a gente vai chamar de causas trombóticas ou causas embólicas. Isso ocorre devido ao acúmulo de placas de gordura, que vai diminuindo a placa, vai diminuindo a luz do vaso, e podendo assim obstruir completamente ou aumentar a pressão arterial. Então, para quem assistiu a aula sobre hipertensão arterial aqui no canal, vejam que as coisas estão completamente interligadas. Você diminui a pressão arterial justamente pelo acúmulo dessas placas, justamente porque elas vão se calcificando e diminuindo a luz do vaso. Além disso, nós temos formações de coágulos nesse sangue que se torna mais grosso devido
a eritrocitose, o aumento de hemácias no sangue, que podem acabar por obstruir ou entupir, né, essa tubulação que é o nosso vaso sanguíneo. Então, nesse caso, nós temos a formação de coágulos obstruindo juntamente com a formação de placas de ateroma. Ok? Então, no AVE isquêmico, nós temos a falta de irrigação sanguínea no encéfalo. Então, essa lesão, de acordo com o que vai ser estudado na necrópsia no indivíduo, ou se o indivíduo morreu, no caso, né, de acordo com a lesão, a gente vai ver que a lesão é isquêmica, ela falta sangue. Então, há uma suprimentação de sangue. Então, o sangue não perfundiu por toda a região do encéfalo. Então, vai ocasionar uma lesão de mancha branca. Já no hemorrágico, pelo próprio nome já diz, hemorrágico, nós temos justamente uma hemorragia sendo instalada. Ok? Então, ocorre uma ruptura de um vaso sanguíneo intracraniano, levando a hemorragia em formação do hematoma. Então, a gente vai ter justamente esse sangue que deveria estar dentro dos vasos e artérias extravasando, né? Ele extravasa para o encéfalo. Nesse caso, nós teremos sangue em regiões ectópicas, em regiões onde não deveriam estar, ok? Então, assim chamamos que a causa do AVE-H é a hipertensão arterial e aneurisma. Justamente porque nós temos esse aumento da pressão sanguínea, aumento da pressão no encéfalo, causando essa hemorragia pela ruptura do vaso, e essa aneurisma, justamente pela ruptura do vaso. Ok? Bom, então quais são os fatores predisponentes? Quais são os fatores que predispõem? Nós podemos classificá-los em dois tipos. O primeiro fator, ele é um fator não modificável. E o segundo fator, ele é um fator modificável. Vai depender da nossa intenção, do nosso querer. Então vamos lá. Os fatores não modificáveis são a idade. Então, conforme o envelhecimento, conforme a senescência, a própria estenose ou aterosclerose, ou as placas de ateromas que são formadas, elas se tornam mais evidentes. Isso é um fato. Principalmente se esse idoso levou uma vida desregrada de hábitos alimentares hipercalóricos, cheios de lipídios, né, cheio de gordura, colesterol alto, triglicerídeo alto. Né? Além disso, nós temos a hereditariedade, né, que também é um fator não modificável. Então, na idade, a senescência ela é um fator que ajuda. A hereditariedade também, porque dentro de uma árvore genealógica, as relações de parentesco entre os indivíduos, a hereditariedade também é um dos fatores que influencia e ajuda ao desenvolvimento do AVE. O sexo, já que ele é mais predominantemente em homens, e a raça. Então essas características, eles montam o nosso cenário como um quebra-cabeça dos fatores predisponentes não modificáveis. Porém, existem outros fatores que cabe ao paciente, que cabe ao indivíduo, optar pelo estilo de vida melhor, né? Diminuindo a hipertensão arterial, que são fatores modificáveis, uma hipertensão arterial alta, justamente porque nós teremos o volume sanguíneo, a pressão sanguínea sendo elevada, a diabetes mellitus, né? Também, se ela é adquirida, ela também é um dos fatores que são modificáveis, a própria obesidade, uma dieta rica em lipídios, o tabagismo, o sedentarismo, o estresse e as doenças vasculares ateroscleróticas. Agora, prestem bastante atenção no que nós vamos focar nessas doenças vasculares ateroscleróticas. Por exemplo, a gente pode chamar também de estenose. Por exemplo, pode ser também um fator não modificável, pode ser um fator hereditário, pode ser um fator relacionado à idade do paciente. Quanto mais velho o paciente é, mais predisposto ele está a acumular placas de gorduras que vão se calcificando na sua tubulação sanguínea, nas suas veias, artérias e arteríolas. Beleza? Então, olha só, é praticamente esse cenário que nós encontramos. Então, nós temos
estrias de gorduras que vão se acumulando cronicamente ao longo da vida, formando assim os ateromas, que são essas placas que vão se enrijecendo e diminuindo a luz do vaso, até formar, de fato, um trombo oclusivo, formar a oclusão dessa tubulação sanguínea, do vaso sanguíneo. Então nós temos a formação de um trombo, justamente porque a placa de gordura vai diminuir a luz do vaso ao ponto de, muitas vezes, fechá-lo por completo. Então, nesse caso, nós temos casos não só de AVE, mas de infartos também, tá? Então, nós temos casos de infartos. Então, a aterosclerose ou estenose, ela é um fator predisponente para muitas condições patológicas, inclusive no caso do AVE. Então, isso acontece devido a uma dieta hipercalórica. Sempre gosto de falar esse nomezinho e sempre gosto de lembrar do Homer Simpson. Tomar cerveja, né, que é uma das cervejas mais preferidas dele, tá lá tomando a Duff, né? Depois comer rosquinha, né, ter hábitos de vida não saudáveis, né? Então, essas condições levam à formação desses trombos, levam à formação de placas e levam à formação de obstruções por completo, causando assim um AVE isquêmico ou um AVE hemorrágico, né, se for o caso. Então, quais são os sinais e sintomas que são apresentados pelo paciente, pelo indivíduo que pode estar tendo um AVE, né? Bom, o fato é que eles são muito variados, dependendo da localização e da extensão do dano, obviamente, dependendo do local onde ele se instala, né? Mas, de forma geral, ele inclui algumas características peculiares, que são evidentemente bem distinguíveis de outras patologias, como, por exemplo, a cefaleia. A cefaleia é uma dor de cabeça intensa, acompanhada de uma vertigem, associada a náuseas e vômitos. Também a alterações de nível de consciência e síncope, que é o desmaio eminente, né? Então, a sensação de desmaio, a síncope. Além do formigamento e a paralisia hemicorporal, ou seja, metade dos membros, metade do lado do corpo está paralisado. Como também a paralisia facial e alterações visuais. Isso pode causar convulsão. Eita, vai sair. Liga, pega a banguela, vai. Convulsão. Vocês entenderam, mas eu não consigo falar, não sei porquê. Vamos embora. Esse tipo de situação em que o paciente vai se encontrar desorientado, ele vai se encontrar em uma confusão também mental. E as sinapses que acontecem no encéfalo do indivíduo vão estar todas desorganizadas. Então não vão levar um fluxo unidirecional de transmissão de sinal. Então elas despolarizam e repolarizam de forma descompensadas, levando assim o quadro de convulsão. Consegui falar, meu pai, graças a Deus, meu pai, amém, amém, obrigado. Assim nós temos também a anisocoria, que são as pupilas desiguais. Então a pupila ela pode estar dilatada, enquanto que a outra pupila pode estar contraída, tá? Ou seja, fechada, e não pode responder também aos estímulos sensoriais. Então assim também pode ser um dos quadros apresentados, e sinais claros apresentados em pessoas com um acidente vascular encefálico. Obviamente, nem todos esses vão se apresentar todos no paciente só, né? Então, perda do controle urinário, intestinal, principalmente em quadros convulsionários, né? Então, onde o paciente vai estar em convulsão, né? Ele pode apresentar justamente o descontrole, né, intestinal, o paciente pode defecar, urinar, né? Hiperventilar o corpo, né? Ter picos hipertensivos, batimentos cardíacos acelerados, além da pressão arterial alta, né? Disfagia, né? Então falta de força física, atonia muscular, dificuldade respiratória também. E assim nós temos uma das coisas que mais se fala dentro do AVC. Poxa, se o AVC foi de um lado, o AVE foi de um lado, né? O derrame foi de um lado. E por que o outro lado está paralisado? É o lado sintomático. Então, na biologia, nós chamamos de quiasma tudo aquilo que é um cruzamento, em que se troca. Vocês já devem ter ouvido falar sobre os quiasmas que ocorrem durante o crossing over. Esse crossing over que ocorre durante
os toques das cromátides lá, dos cromossomos, ok? Mas o quiasma aqui, ele é o cruzamento de alguns elementos anatômicos. Vamos pegar como exemplo aqui, né, as fibras constituintes do nervo óptico. Então, que fica na base do crânio, né? Então a gente tem o quiasma óptico. É possível observar esse quiasma óptico aqui nessa tomografia, né? Vou até apontar aqui com laser, essa tomografia, onde os olhos direitos, o olho direito, perdão, forma imagem no encéfalo, né, no lado do encéfalo, no lóbulo encefálico esquerdo, assim como o olho esquerdo vai formar imagem no lóbulo encefálico direito. Aqui é possível ver essa região de quiasma, né, onde a gente consegue ver essa área radiolúcida, né, e hipodensa. Então, a área mais preta. Ok? Então, justamente onde passam os nervos ópticos. Então, aqui, se a gente observa nessa imagem ao lado, o local do derrame acontecendo no lado esquerdo do encéfalo, na porção esquerda, no hemisfério esquerdo, o lado responsivo vai ser o lado sintomático direito. Consequentemente, se o derrame acontece no lado direito, devido ao cruzamento dos nervos do quiasma, o lado responsivo, ou o lado sintomático do derrame, vai ser o lado esquerdo. Ok? Tranquilo? Beleza? Vamos lá, vamos embora. Bom, uma das perguntas que vocês podem se fazer é qual conduta tomar, né, nesses primeiros socorros. O que é que eu faço, professor, se tiver uma pessoa dentro do AVE na minha frente? Primeira coisa é ligar para o SAMU. Você não é médico, você não é Deus, você não é pai de ninguém, você não é mágico, você não é alquimista, você não é nada, você não é um gênio da lâmpada. Então a primeira coisa é ligar para o SAMU. Mas antes disso, você pode sim prestar um suporte básico de saúde a essa pessoa, tá? Então, como responsabilidade social e embasamento teórico, principalmente buscando aí um curso de suporte básico, você precisa primeiro manter a calma, avaliar a cena, aliviar os seus estresses e colocar seu EPI. Bom, houve uma época em que todo mundo, né, deveria, por lei, utilizar dentro dos carros, né, no porta-luva dos carros, um EPI. Né? Então era todo equipamento de primeiros socorros dentro do carro. Né? Então era luva, máscara, gaze, iodo, né? Um monte de aparatos que serviam para uma situação em que era prestados os primeiros socorros ali mesmo. Né? Mas muitas pessoas não sabiam usar. Eu lembro que eu era criança e o carro da minha família, né, dos meus pais tinha esse kit de primeiro socorro, já achava o máximo, né? Então eu ficava ali olhando, tal, não sei o quê, ficava meio que querendo catucar, mas não podia, tudo mais, né? Mas a ideia é que você tenha isso no seu carro e você tenha primeiro um curso, né, básico de suporte de vida, né? Ou um curso de primeiros socorros, um curso mais avançado. Ok? Além disso, de avaliar e colocar sua luva, colocar sua máscara, colocar sua proteção ocular, você deve observar os cuidados com a coluna cervical. Então você deve estabilizar a coluna cervical. Principalmente em outras lesões em que situações especiais levam à queda do indivíduo, né? Então se o indivíduo caiu, se o indivíduo se machucou, né? Então é importante ter justamente a imobilização da cervical. Além disso, observar os parâmetros oximétricos, ou seja, observar sempre o pulso, saber se o indivíduo está tendo pulso e se está respirando. E se está respirando, como é que está o nível de oxigênio dentro do corpo desse indivíduo. Então, para isso, você pode, né, fazer a contagem pelo pulso, né, da ferição pelo pulso, quantos batimentos cardíacos ele tem por minuto, né? E aí existem várias regrinhas para poder fazer isso, vocês podem procurar em outro canal, ou mesmo posso fazer um vídeo se vocês quiserem, tá? Se quiser, deixa no comentário, a gente pode fazer um vídeo depois sobre isso, tá? Mas um aparelho muito eficiente, que não é tão caro assim, não é o olho da cara, você não vai precisar vender um fígado, nem um rim, para poder adquiri-lo, né? É um oxímetro, tá? Então, junto com o seu kit de primeiros socorros que você vai ter no carro, você também coloca um oxímetro, tá?
Então você coloca um oxímetro para verificar os batimentos cardíacos, para verificar a saturação do oxigênio. Porque se uma pessoa ela entrou em um acidente vascular encefálico e entrou em quadro de convulsão, ela vai apresentar, com certeza, né, uma elevação do oxigênio a cada momento que ela for convulsionar novamente. Então é meio que uma bomba relógio. Né? Então o aparelhozinho, o oxímetro, ele vai te dando essas informações. Então quando a saturação do oxigênio vem, ela aumenta porque o indivíduo hiperventila e ele vai se debater logo em seguida. E vai ter novamente um estado, né, de convulsão. E nesse estado de convulsão vai ter justamente a hipersalivação, né, vai ter a cialorreia, né, que é justamente aquela saliva excessiva, saliva grossa que sai da boca do paciente. E por isso que é interessante lateralizar o paciente para que ele não sufoque na própria saliva, não broncoaspire a própria saliva, mas com muito cuidado, para não lesionar a cervical, tá? Porque a gente nunca sabe se um AVE, em situações de acidentes em que houve queda, batida ou situações adversas, a gente nunca sabe se esse AVE foi oriundo, né, de uma lesão, pancada na cabeça, ou se o indivíduo estava caminhando na rua e o AVE veio do nada. E mesmo sendo do nada, ele, quando cair, ele vai bater a cabeça no chão. Ele pode bater o occipital, fraturar até mesmo a primeira vértebra, né? Então, a vértebra atlas, ele pode fraturar, ok? Então, além disso, é necessário conversar com o paciente, ver os níveis de parâmetro de consciência desse paciente, né? Então, ver o nível de parâmetro de responsividade desse paciente. Tocar no paciente, né? Ver, tá tudo bem? Oi, como é seu nome? Conversar com o paciente. Se for possível, conversa com esse indivíduo que está sofrendo na tua frente, para que você possa ajudá-lo. Observar se há paralisias ou parestesias laterais, tá? Lateralizadas, se o indivíduo consegue mexer um lado do corpo, tá? Em casos de vômitos, justamente prevenir a broncoaspiração, colocando o paciente em decúbito lateral, ok? Então, nesse decúbito lateral, né, se o paciente está em convulsão, ele vai ficar lateralizado e essa lateralização tem que ser caminhada em conjunto. Quem está cuidando da cabeça do paciente, lateralizando a cabeça, né, segurando a cabeça quando for lateralizar, a outra pessoa que está também tomando conta do restante do corpo sem conter movimentos, só evitando com que o paciente se machuque, né, também deve fazer isso em conjunto. Então, 1, 2, 3, lateralizou, decúbito lateral, ok? Verificar a presença da hipertensão arterial, né, pois ela tem sido uma das causas que geralmente mantém respostas compensatórias, principalmente porque ela aumenta a pressão arterial, ou muitas vezes pode diminuir. Então, tá verificando constantemente essa pressão arterial, junto com a frequência de batimentos cardíacos. Então, o oxímetro, mais uma vez, é muito importante para monitorar o paciente, tá? Posicionar confortavelmente o paciente e imediatamente ligar para a emergência. Então, para que a gente possa acionar, assim, a unidade avançada para transportar a vítima para o hospital. Então, nessa situação em que o quadro vai se instalando transitoriamente, lentamente, a gente deve tranquilizar a vítima para que a gente possa encaminhar para a unidade de atendimento especializada. Então é importante conversar com a vítima para ver se a vítima, esse paciente, está em condições, que estado de condição ele está. Então, se você tem todos esses parâmetros, se você consegue aferir pressão, se você consegue ver saturação do oxigênio, se você consegue ver o nível de responsividade desse paciente, se você consegue analisar o grau de lesão, né, neurológica, né, mesmo que superficialmente, subjetivamente, quando você for ligar para o SAMU, ou ligar para o suporte avançado de vida, né, para os primeiros socorros, né, para ser chamado, você vai passar todas essas informações para o indivíduo. Ok? Para o indivíduo que vai estar do outro lado da linha. Então tá aí tua responsabilidade social, principalmente como profissional de saúde. Isso vai ser teu diferencial. E aí, entrando em primeiros socorros, nós temos algo bem interessante que foi criado lá em 1976, que é o ABCDE do trauma. Pois esse ABCDE do trauma, ele foi criado por um cirurgião ortopédico, né? Esse cirurgião ortopédico, Jim Steiner, ele pôde perceber quão eram inadequados os cuidados em relação aos primeiros socorros, depois que ele sofreu um acidente com a sua família,
né, que foram vítimas de traumas. Né? Então, devido a essa experiência, o médico desenvolveu esse protocolo do trauma e passou a ser empregado em diversas regiões do mundo, mas só a partir de 1978. Inclusive é empregado no Brasil, tá? Com algumas modificações, inclusive para a língua, não em português, né? Mas ainda assim empregado. Então, cada letra, A, B, C, D, E, ela sugere, né, um método que se divide em 5 etapas. E cada letra representa uma etapa, cuja inicial começa no inglês com esse termo. Né? O A, o B vai ter essa iniciação, a inicial vai vir do inglês. Então vamos entender isso aqui. Tá? A primeira vem de verificar as vias aéreas. Então, após você, ou concomitantemente, né, ao mesmo tempo que você faz a estabilização da cervical, tá, segurando mesmo a cabeça do pescoço, se você não tiver colar cervical, obviamente, já que você, suporte básico de vida, a gente entende que nesse momento, né, com primeiros socorros, naquele momento você não vai ter um colar cervical, você está sendo uma pessoa que está ali passando e vai ajudar. Então nesse momento você vai estabilizar, tentar ao máximo estabilizar essa cervical, fazer com que o paciente não se mexa nessa cervical, para que não lesione e possa causar assim uma paralisia do pescoço para baixo. Né? Então, causando assim o paciente ficar tetraplégico. Né? Por sua, né, uma culpa que tentou ali ajudar, mas acabou lesionando a coluna do paciente, né, do pescoço para baixo. Então, à medida que você faz a imobilização cervical, você também deve desobstruir as vias aéreas. Então, ver de forma tátil, né, verificando se tem edemas de sinais, sangramentos, né, pedaços, né, que apresentem algum tipo de entupimento dessas vias aéreas, né, e garantir essa permeabilização, né, fazendo com que o ar passe. Segundo passo, depois disso, é ver se o paciente está respirando. Então, nunca chegar tão próximo ao paciente para poder ver se o paciente está respirando, porque ele pode acordar do nada, né, sei lá, ter reações adversas, como te morder, te machucar, te arranhar, né? Então, não se deve chegar perto do paciente para ver se o paciente está respirando. Então, realmente, a observação, ela tem que ser observação olho nu mesmo, vendo se o tórax está mexendo, tá? Se você tiver um aparelho de auscultar, tá? Você vai utilizar também para saber se esse paciente está puxando o ar dos pulmões. E se estiver puxando ar dos pulmões, nesse caso pode ter uma embolia pulmonar, alguma situação do tipo, se você escuta borbulhas de água dentro dos pulmões, por exemplo, né? Se o pulmão está encharcado de sangue, dependendo da lesão, né? Dependendo da lesão torácica, ok? Então, nesse caso, a gente verifica aí a respiração e a ventilação do paciente. Então, tudo meio que está em conjunto. O A, o B, o C, tá? Então, aqui o A, o B e o C. O C, a gente vai ver a circulação, né, e tentar controlar a hemorragia desse paciente, se ele estiver sangrando. Né? Então, se o paciente estiver com volume de sangue, né, anormal, um volume hipovolemia, né, no caso aqui a gente vai ter um volume de sangue, né, podendo trazer consequências ao choque hemorrágico, a gente tem que controlar essa hemorragia no paciente, né, na vítima, ok? Obviamente, todos esses cuidados do ABCDE, do trauma, vão ser encarregados pela equipe profissional, né, de suporte avançado. Mas se você puder, né, com o curso de primeiros socorros, puder ter essa noção e ajudar de alguma forma, qualquer segundo, né, qualquer manobra sua vai fazer a diferença. Por isso tem que ser uma manobra muito bem entendida, muito bem embasada na literatura e no conhecimento específico. Além disso, avaliar, né, de forma primária o nível de consciência do paciente, ver a responsividade do paciente, ver se o paciente responde. Então a primeira verificação ela deve ser feita, né, com um alerta de resposta a estímulo verbal. Se o paciente não responde verbalmente, a gente tem que partir para uma resposta a estímulos dolorosos, ou no caso, como por exemplo, né, estímulos luminosos, como colocar a lanterna no olho para ver se o paciente vai ter resposta neurológica,
dilatamento de pupila, né? Então esse exame é um exame neurológico sumário, né? Então existe um certo protocolo para se obedecer, tá? Mas o interessante aqui é saber que, principalmente para pessoas que são acometidas por AVE, nós temos um comprometimento do encéfalo. Nesse caso, o atendimento deve ser feito pelo médico socorrista ou o enfermeiro socorrista. Tranquilo? Beleza? Vamos lá. O E. Exposição com controle da hipotermia. No caso, se o paciente perde sangue, se o paciente está em desorientação, sofreu convulsão, sofreu com o acidente vascular encefálico, ele pode sim apresentar um quadro de hipotermia. E nesse caso, a temperatura corporal do corpo, olha que redundante, a temperatura corporal do indivíduo deve ser mantida, né? Então, geralmente, utiliza-se, se não tiver, coxas, travesseiros, né, para poder aquecer o corpo do paciente. Mesmo no sol quente, o paciente pode apresentar frio. Ele está perdendo calor para o meio. Ok? Então, tudo é para tentar evitar que um paciente baixe a sua temperatura. Beleza. Então, agora vamos lá para o caso clínico. Esse caso clínico da minha querida avó, Maria da Glória Moraes, 86 anos. Foi fazer um exame de ecodoppler. Ela toma um contraste, como todo exame de Doppler nas artérias, né, carótidas e vertebrais. É feita uma administração no contraste para poder verificar, né, como está a normalidade, né, como estão os parâmetros aí das artérias, né, das artérias direitas, esquerdas e vertebrais. Dando um zoom aqui, no que interessa, nós conseguimos perceber presença de placas ateroscleróticas, presença de placas, constatando assim uma estenose de 33%. Professor, o que é isso? Então vamos lá. Na conclusão do laudo médico, que foi direcionado foi que a estenose menor do que 50% não tem repercussões hemodinâmicas significativas. O que quer dizer isso? Quer dizer que toda estenose abaixo de 50%, ela vai ser caracterizada como uma estenose, dependendo da idade, obviamente, uma estenose despreocupante, até certo ponto. Porque nesse caso não caracteriza como algo que leve significativamente a aumentar o fluxo hemodinâmico, fazendo com que haja uma pressão arterial mais elevada. Então ela tem uma estenose de 33%. Então, de acordo com a Associação Americana de Saúde e a Faculdade Americana de Cardiologia, eles recomendam que os pacientes sejam submetidos à cirurgia, né, de revascularização do miocárdio, se a fração de ejeção do ventrículo esquerdo for maior que 50%. Então, por isso, é isso que traz essa conclusão, embasada em estudos, né, em associações, né, em estudos feitos no exterior, no mundo, né, justamente porque traz esse parâmetro para a gente. Então, um parâmetro que deve ser seguido, ok? Então, me despreocupei. Quando eu vi a situação, meu Deus, tem placas de ateromas, meu Deus, tem aterosclerose, é uma estenose de 33%. Peraí, vou ver na conclusão o que é que tem. Quando eu vi na conclusão, hemodinâmica significativa, não tem repercussão, beleza. Agora, vamos entender isso por quê, né? Então, a gente não deve acreditar em tudo só que a gente lê. A gente tem que entender, saber analisar e criticar. Aí eu fui, pesquisei, né? Entendi. Aí, poxa, entendi, porque no caso é um parâmetro geral que deve ser tomado. Agora, por que eu estou trazendo essas artérias carótidas? Se a gente está falando de encéfalo. Beleza. Já está no pescoço, é cabeça e pescoço, mas desceu no encéfalo. Não está no encéfalo, professor. Não está no encéfalo, professor. Não está no encéfalo. Beleza, beleza, meu jovem. Vamos lá, vamos com calma. Então, olha só. Esse artigo, ele traz, né, estenose carótida acima de 70%. Vejam que o que foi encontrado foi 33% da minha avó. E aqui a gente tem uma estenose, né, o que deve ser parâmetro acima de 50%. Né? Aqui a gente tem uma estenose acima de 70% em pacientes no pré-operatório de cirurgias. Né? De cirurgias de aorta abdominal, que nesses casos, esses pacientes estão com problemas, não só problemas oriundos aí da estenose
em carótidas, mas também outros problemas que vocês podem ver depois no artigo. Mas o fato é que esse artigo ele analisou alguns fatores associados à estenose carotídea, né, acima de 70%, em pacientes que foram submetidos à cirurgia de aorta abdominal. E foram analisados assim 94 pacientes que realizaram ultrassom Doppler da mesma forma, tá? E antes do pré-operatório. E essa análise foi feita de janeiro de 2000 a janeiro de 2003. 3 anos em que foram levantados, foi feito o inventário desses pacientes no Hospital da Santa Casa de São Paulo, né? Da disciplina de cirurgia vascular. Beleza, então foi feito esse levantamento. Esse artigo foi publicado em 2006 apenas, né? Quando foi feito em 2000 a 2003, mas 2006, beleza? Foi divulgado pela Sociedade Brasileira de Angiologia e Cardiologia Vascular. E uma das coisas que eles investigaram foi os antecedentes de acidentes vasculares cerebrais, ou chamados também de acidentes vasculares encefálicos, isquêmicos, tá? Aquele primeiro tipo, o isquêmico, onde há uma suprimentação sanguínea, o sangue não chega, né, à região que deveria chegar, por fechamento, né, de um trombo, justamente causado por aterosclerose, uma das principais causas, né? E também analisaram um outro tipo, que é o AIT, agora sendo que eu esqueci qual era o AIT, que é uma isquemia transitória. É um acidente, né, um acidente por isquemia transitória, né, que é uma isquemia cerebral também. Nos dois casos, é justamente a isquemia que é ocasionada no encéfalo, ok? Além disso, eles viram outros fatores predisponentes, né, como diabetes, a presença de hipertensão alta, né, a hipertensão sistêmica, o tabagismo e o sexo. Então, relacionaram esses fatores com o acidente vascular encefálico. E o que é que eles concluíram? Eles concluíram que a estenose de 70% até 99% foi significativamente mais prevalente em pacientes com antecedente de isquemia cerebral. Ou seja, aqueles pacientes que tiveram estenose carotídea, eles tinham um histórico antecedente de isquemia cerebral. Ou seja, a gente tem um quadro clínico, patológico, que uma patologia ela pode estar associada com outra. Então, nos pacientes que apresentavam antecedentes de isquemia cerebral, como o acidente vascular encefálico, que é o que nós trazemos aqui nessa aula, houve uma prevalência significativamente maior de estenose carotídea. Então, a coisa está totalmente relacionada com a outra. Por isso que é importante fazer os exames regularmente. Então, minha avó, ela foi examinar as carótidas, né? Esquerda, direita, tudo mais, foi lá, bonitinho, tal. Viu, estava 33%, beleza, sem problema nenhum. Mas se tivesse alto, né, acima de 70% ou 99%, uma das primeiras indicações, claro que dependendo da idade, seria justamente a própria cirurgia, né? Não sei se no caso dela, na idade dela, poderia ser indicado, né? Teria que realmente conversar com o médico para poder saber, né? Mas o fato é que se ela apresenta as carótidas com volume, né, esse volume alto, né, de 70% a 90%, né, de pressão sanguínea ali, consequentemente ela pode ter um antecedente ou pode levar a ocasionar também um acidente vascular encefálico. Então isso foi o que foi feito nesses testes, né, e foram testes bastante simples, né, um teste pareado, né, de 2 fatores, um teste de Fischer, exato de Fischer, né, com P de 0,05, né, então eles consideraram como um valor significativo. E foi bem legal. Quem quiser olhar o artigo depois, dá para entender a relação da estenose ou aterosclerose, ou as formações de placas de ateromas, junto com os acidentes vasculares encefálicos. Bom, amigos, aqui eu agradeço pela atenção mais uma vez. Fica comigo que nas próximas aulas continuaremos com mais novidades para vocês. Agradeço sempre a atenção de vocês. Valeu, galera! Falou, pessoal! Valeu!